É, Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado por todos estarem aqui com a gente. A gente fez esse projeto, que é basicamente um projeto onde a gente vai passar por vários setores do audiovisual, de uma obra audiovisual, e a gente vai passar da melhor forma possível, né? Fazendo um bate-papo com quem já trabalha na área, para que essa pessoa fale da experiência dela profissional, de como trabalhar nesse setor. E também, e principalmente, como que esse setor, a conexão que esse setor tem com o elenco. Então, basicamente, esse é o nosso projeto, a gente deve fazer esse projeto mensalmente, e a gente não poderia começar diferente, senão com a assistência de direção, que é um dos principais pilares para uma obra audiovisual e que tem muito contato com o elenco. E para isso, a gente convidou a Beatriz Pessoa. A Bia a gente conhece desde um job que a gente fez antes de pandemia, que foi um job para o iFood, e meio que é isso, né? Bia, muito obrigado por ter topado, né, participar desse projeto. Quando a gente idealizou esse projeto, a primeira pessoa que me veio à mente foi você, por você ser muito prática, por você conseguir transmitir conhecimento, e muito obrigado por ter topado participar. E é isso, queria que você se apresentasse um pouco para a gente. Bom, obrigada, Vi, obrigado pelo convite. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu trabalho como assistente de direção em filmes publicitários já faz alguns anos, desde 2015. Eu sou formada em cinema e produção cultural. E, enfim, estou aqui para trazer um pouquinho desse overview geral do assistente de direção e conversar um pouco também sobre essa relação do assistente de direção com os atores, como a gente avalia os materiais que a gente recebe, como que é a nossa relação no set. Enfim, estou aqui também para esclarecer dúvidas e indagações que vocês tenham aí ao longo de todo o processo. Bia, assim, a gente, para começar, eu queria que você tentasse resumir, eu sei que é muito amplo, né, a assistência de direção, mas que você tentasse, de alguma forma, resumir para a gente o que faz uma assistente de direção em um job, em uma produção audiovisual. Bom, pessoal, o assistente de direção, ele vai ser um interlocutor entre o diretor e a equipe. Então, primeiro tem as funções, tem o diretor, que é a pessoa que vai trazer a visão artística, tem o produtor, que é a função que vai colocar aquele set em pé, no sentido da conexão do set com o mundo externo. Então, tudo que é contratação do mundo externo, que não é referente ao filme, é com o produtor. E aí tem o assistente de direção, que ele vai estar lado a lado entre o produtor e o diretor, fazendo o casamento entre o que é artístico e o que é produção. Então, o assistente de direção que vai quantificar as coisas artísticas. Mais ou menos assim. Tem um roteiro, o diretor vai ter uma visão artística daquele roteiro, mas o assistente de direção, ele vai transformar aquele roteiro em dados. Então, tem 3 locações no roteiro, tem 10 pessoas no elenco. Só que ele vai ter uma análise técnica de tudo, quantificando tudo que existe naquele roteiro, para que seja possível produzir. Uhum. Ao mesmo tempo, ele não vai só quantificar. Junto com essa quantificação, você tem que ter uma visão artística por cima. Então, não são só 10 atores. São 2 atores de 18 anos, mais 5 atores, homens da terceira idade, enfim. A gente vai trazer, junto com a quantificação desses dados, o olhar artístico para isso, porque senão fica vago também, né? A gente fala, são 10 pessoas, mas a gente precisa entender o perfil. Então, o assistente de direção, ele vai centralizar essas informações, juntando a quantidade das coisas e a visão artística, e a partir disso ele vai passar para toda a equipe. Então, o assistente de direção, ele centraliza todas as informações do filme. Então, ele vai entender o que precisa de arte em cada cena e vai pedir isso para a equipe de arte, ele vai entender quantas locações precisa e vai pedir isso para a equipe de locação,
quantos atores precisam, e vai pedir isso para o produtor de elenco. Então, ele vai fazer toda essa ponte, sempre respeitando a visão artística do diretor e sempre respeitando os limites de produção. Então, num geral, É isso. é um pouco isso, assim, a gente fica nesse grande intermédio da equipe, que vai desde a pré até a filmagem. A pós-produção, o assistente de direção já não participa. Então, a gente faz toda a organização de pré, e aí vou entrar daqui a pouquinho em mais alguns detalhes sobre essa etapa, principalmente as que envolvem elenco. Então, a gente faz toda essa preparação de pré, toda a organização de ordem do dia, de etapas da filmagem e coordena de área de filmagem. No macro, é isso. A sua contratação ela está muito embrionária, né? Então, quando o projeto nasceu, mas ainda ele não se desenvolveu, né? Porque ele nasce lá na agência, a partir de uma necessidade do cliente. E aí, posterior a isso, quando uma produtora de audiovisual ela é contratada, logo já precisa contratar o assistente de direção para participar, porque é ele quem vai dar todo esse feeling para o projeto, né? Essa visão artística que você acabou de falar. Isso, geralmente o assistente de direção e o produtor são os primeiros contratados depois do diretor. Porque a partir dessa reunião, produtor, assistente de direção, diretor, que a gente vai entender quais são as necessidades do filme e quais são as necessidades de profissionais dentro desse filme. Então, por exemplo, um filme que é inteiro em estúdio, a gente não precisa ter um produtor de locação. Um filme que ele é, enfim, só com... enfim, meio documental, a gente precisa ter um produtor de elenco específico de documentário, um filme que dentro dessa reunião, a gente vai entender quais são as necessidades de equipe para compor aquele time. Uma reunião inicial, né, de você entrando no projeto. Aí, Bia, depois que a gente tem esse seu momento de contratação para o projeto, o que eu queria entender, que você passasse para a gente, você falou um pouco dessa questão de quantificação de personagem, até de uma elaboração do que é o perfil do personagem. Mas isso também está muito ligado ao cliente, né? Ao que o cliente quer. Onde que entra esse seu trabalho de entender a necessidade do cliente, no sentido de, sei lá, se é um sabonete para uma marca de espinhas, por exemplo, né? Um sabonete contra espinhas. Esse perfil que está ali no roteiro, ele tem que dialogar com essa marca de sabonete. Então, você faz isso meio que fazendo essa pesquisa também do que é o cliente. Isso, para vocês entenderem, pessoal, na publicidade, as hierarquias são as seguintes. Tem o cliente, então, que vai ser o dono do produto, enfim, expondo lá um Strepsils da vida, uma marca de sabonete para acne. Você vai ter esse cliente, ele vai contratar. Então, o cliente, ele sabe assim que ele precisa vender mais produto e que o público-alvo dele é X. São adolescentes, ou são, tipo, sei lá, um sabonete para espinha para peles maduras. Ele vai entender o que ele precisa aumentar as vendas. E aí ele contrata a agência, que vai ser quem vai trazer isso, vai transformar isso em campanha. Então, vai entender, olha... Deixa eu fazer um adendo aqui, Bia, rapidinho, porque para ficar claro em relação à agência, que não é agência de atores, é uma agência de marketing, que é uma agência que cuida do marketing daquela empresa. Perfeito, exatamente. O cliente, ele contrata uma agência de marketing que vai transformar aquilo que ele precisa vender mais em uma campanha, em um conceito, em um roteiro, até chegar na ideia de que eles precisam produzir um filme. Uma vez eles chegando nessa conclusão, eles vão contratar uma produtora. Então, tem vários steps de aprovação até esse filme entrar na produtora. O que vai acontecer? Uma vez esse filme entrando, vai ter a contratação da equipe, do assistente de direção, mas tem um primeiro papo de briefing com a gente, com o cliente, onde eles vão falar, olha, a nossa necessidade é tal. A gente imagina esse perfil o nosso público-alvo é esse, então a gente imagina personagens nesse perfil, a gente imagina que seja uma casa classe B, uma locação, então eles vão trazer esses determinantes do que eles imaginam, e aí o diretor vai ouvir tudo isso, vai entender como que ele quer contar essa história, qual a visão artística dele para contar essa história, e aí, em cima de tudo isso... Ai, meu Deus, meu fone caiu, gente.
em cima de tudo isso que a gente vai quantificar essas informações todas em, precisamos de 5 homens maduros, 4 adolescentes, mas esse briefing, ele vem da agência do cliente, mas claro, os responsáveis por executar o filme nos termos técnicos é a produtora. Então a gente vai pegar todas essas informações e transformar elas em informações técnicas, em transpor para a linguagem do audiovisual. Entendi. O perfil, então, de um personagem nasce nesse papo inicial. Então, se vai ser uma pessoa preta ao invés de uma pessoa branca, suponhamos. Ele nasce nesse papo da necessidade daquela marca dialogar com aquele público. Então, o que vai gerar mais identidade, né? O que gera mais identidade de acordo com o público daquela marca? É uma pessoa assim ou uma pessoa assada? Então, nasce aí nessa reunião que você falou, né? Nesse momento. Isso, vai nascer nesse momento. O que pode acontecer, por exemplo, eles falam, a gente quer trabalhar com pessoas, sei lá, com pessoas maduras, supondo, tá? E aí eles vão falar, a gente quer, sei lá, que seja meio a meio, metade negros, metade brancos, aí a gente vai começar a tirar dúvida nessa. Pode pessoa tatuada, pode gente com piercing, pode, tipo, é homem, é mulher, muita coisa vem nessa primeira reunião de briefing. Claro que a gente vai ter, e aí eu vou explicando para vocês, outras etapas de aprovação que a gente pode rever isso. Então, às vezes, a gente pode olhar e falar, lá na frente, a gente está sentindo falta de um perfil assim, porque a locação que a gente encontrou é uma locação muito legal, mas ela é muito jovem. Então, talvez a gente precise ter alguém mais jovem. Então, o filme vai ser construído ao longo do processo, mas a gente tem esse briefing inicial, que é qual a necessidade do cliente de ser representado. Não só qual que é a necessidade do cliente, aqui é muito bom que a gente deixe demarcado isso, que é o cliente quem meio que manda, não meio que manda, não, assim, o tempo inteiro é ele quem determina o que ele quer para o filme dele, né? Isso, eu acho que assim, tanto a produtora, o diretor, quanto a agência, a gente traz soluções artísticas e visuais. Mas quem conhece o próprio público é o cliente, então ele precisa entender se aquelas soluções visuais que a gente está trazendo vão dialogar bem com o público dele, porque às vezes você vai fazer um filme, que, tudo tá lindo, mas não tá claro qual é o produto, sabe? Então, o cliente que vai estar com esse olhar, com essa preocupação de entender se essa proposta artística que a gente traz casa com o público dele, comunica com clareza o que ele precisa passar, porque geralmente existem metas que precisam ser batidas na hora que você bota uma campanha no ar. Então, é um trabalho muito coletivo em conseguir trazer essa visão artística para conseguir chegar num produto final que se transforme lá na frente ou em agregar valor para a marca, ou em mais pessoas aderindo à marca, enfim, daí o cliente vai entender qual é a intenção dele com aquele filme também. Às vezes é agregar valor, às vezes não é vender produto, às vezes é ter um filme mais conceitual para agregar valor à marca. Às vezes é tipo, precisamos vender sabonete. E aí, 1000 takes de gente usando sabonete. Mas, Bia, assim, avançando um pouco nesse sentido de pré-produção, né? A gente está nesse momento mais embrionário do projeto, indo um pouquinho para frente, e eu acho que isso que você vai trazer agora para a gente é muito fundamental para que as pessoas entendam como que o seu trabalho como assistente de direção é muito importante nessa etapa e como que o trabalho do ator nessa etapa também é muito importante, que é o momento da seleção de fato dos atores. Então, uma vez que a gente tem o roteiro, que a gente tem os perfis que a gente precisa para aquele roteiro, a produção de elenco, que vai fazer esse envio de material para assistência de direção, né? Isso é importante também a galera entender, que quem recebe o material dos atores, em um primeiro momento, são os assistentes de direção, e aí quando você, assistente de direção, recebe esse material, o que você vê e o que enfim, fala pra gente como que é esse momento. Bom, pessoal, uma vez é isso, já entendemos o perfil, entendemos tudo, contratamos o produtor de elenco, chamamos a agência de elenco, a gente vai falar, precisamos desses perfis. E aí tem uma grande questão que a gente tem uma grande reunião que chama PPM.
Essa reunião é uma reunião entre a produtora, a agência e o cliente, onde a gente vai apresentar para a agência e para o cliente as opções que a gente levantou, e eles vão escolher quem que vai ir para a filmagem. Então, grande parte do nosso processo de pré é levantar opções para essa reunião. Então, assim, vou dar o exemplo do Vitor, mas o Vitor, eu vou chegar e falar, Vitor, preciso de 5 pessoas maduras, homem, mulher, negro, branco, asiático, magro, gordo, enfim. E ele vai precisar, mesmo que os 5 aprovados finais sejam 5, a gente vai precisar ter uma gama de opções, porque vão se fazendo várias peneiras nesse processo. Então, o Vitor vai me mandar, eu vou receber o material de vocês para colocar na PPM, e aí, pessoal, isso acho que é uma coisa interessante que talvez as pessoas não tenham a visibilidade, que é o caminho que o material de vocês faz, e muita gente vê, ele faz um caminho muito longo até a gente chegar na aprovação ou na não aprovação. E aí, isso é um ponto que eu sinto muito, que eu queria dar de dica para vocês. A fase de mandar o material e a fase de enviar o vídeo é muito importante. Isso que vai ser o que vai levar para frente ou o que vai levar para trás vocês durante o processo de seleção. Então, ter sempre o material atualizado, não precisa ser foto de estúdio, etc e tal, mas às vezes a gente recebe fotos assim, a pessoa ali na frente do painel do Lollapalooza. O ideal é que vocês tenham um material que seja em fundo neutro, que dê para entender qual é o biotipo de vocês, sem maquiagens muito carregadas, ter uma foto mais séria, uma foto sorrindo, uma foto de perfil, foto corpo inteiro, e que não precisa ser, se conseguir no estúdio, legal, mas o que é importante é que seja num fundo neutro, que a gente consiga entender quem é você, qual é o biotipo, o ideal é assim, tirar uma manhã do seu dia, ali a cada 2 meses, pegar uma parede branca da sala, posicionar o celular e tirar fotos boas, naturais, mas que a gente consiga entender bem, porque muitas vezes, às vezes, vem material que a pessoa é boa, mas que ela tá, sei lá, na praia com os amigos, tá de biquíni na praia, tá no Lollapalooza, então acaba prejudicando o entendimento de quem são vocês na hora da gente fazer a seleção. Uma coisa que é importante também é sempre ter um vídeo atualizado fazendo uma apresentação. Então, oi, meu nome é Beatriz, eu tenho tantos anos, eu trabalho nesse meio há tanto tempo, vira um pouco de lado, vira aqui, porque assim, vão ter projetos que vão precisar de vídeos específicos, e aí vocês vão ter que gravar ali na hora. Mas tem projetos que a gente só precisa de um vídeo de apresentação para entender como que você fala, como você como que a gente se mexendo é diferente da gente em foto, né? Então, a minha recomendação para vocês é tenham sempre esse material atualizado para a hora que chegar, tipo, você está no perfil, manda o seu material, você já tem ele em mãos, um material que você confia, um material que está bonito, um material atualizado. Então, acho que esse carinho para manter sempre o material atualizado é muito importante para essa etapa que a gente entra. Então, voltando um pouquinho atrás, a gente pede para o produtor de elenco vários perfis que estão dentro do BIF, ele tem que mandar as opções, eu recebo esse material, aí eu junto com o editor, a gente escolhe quais são as pessoas que estão mais dentro do perfil para fazer essa apresentação para a agência e para o cliente. Essa apresentação ela é em 2 etapas. Primeiro a gente faz só para a agência. Bia, deixa eu só te interromper rapidinho para eu falar uma coisa importante, que tem uma dúvida que é muito pertinente nesse momento exato anterior ao que você falou, que é esse momento do editor, quando vocês colocam o material na apresentação de PowerPoint, né, que é para ser apresentada na reunião de PPM. A gente, em casting, usa muito a palavra ficar editado. E eu queria que você voltasse um pouquinho nesse momento e explicasse que para a galera que justamente é esse momento, o ficar editado. O ficar editado, pessoal, é exatamente isso, porque o Vitor vai me mandar, sei lá, 50 pessoas, e dessas 50 pessoas a gente precisa apresentar 30 para a agência. Então, a gente vai editar desse material de 50, 30 pessoas para levar para a próxima etapa. Isso não quer dizer
que em algum momento a gente não possa voltar atrás nas pessoas que não foram editadas. Uhum. Pode ser que a gente chegue na reunião com a agência e eles falem, putz, não era bem assim, a gente olha e fala, putz, tem um cara lá que o Vitor mandou que é super isso que eles estão pedindo e que a gente não editou, sabe? Isso acontece muito. Mas editar as pessoas é isso. Supondo que a gente recebeu 50, a gente precisa apresentar para a agência 30. Então, essas pessoas estão editadas. Claro Mas que... nesse sentido, além de editadas, a gente fala também que elas estão muito mais próximas a serem aprovadas, e aí, nesse sentido, em relação à data, a mudar o visual, se a pessoa, sei lá, dali 2 dias ia fazer uma mudança radical no visual. Aí, se ela fica editada para o trabalho, ela tem que ter essa ideia de que ela não pode fazer essa mudança no visual porque ela está editada para o trabalho. Gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei muito do material. Olha, encarecidamente, que já teve vez da gente aprovar uma pessoa, tipo assim, a gente quer uma mulher de cabelos curtos para ser uma mulher de negócios, tal. Achamos, perfeita, vimos o material, chegou no set, ela com o cabelo no ombro, porque cresceu, passou o tempo. Então, às vezes, e é muito louco, porque a gente nunca sabe por qual característica vão aprovar alguém. Uhum. Às vezes a prova, tipo, por exemplo, o Moacir, que eu tô vendo aqui, o Moacir tem a barba branca, ele manda todos os vídeos com a barba branca, chega no dia, ou ali naquele período, ele tirou toda a barba, e aí a gente chega no set e faz, valha-me Deus, Moacir, cadê essa barba? Traz de volta a barba, entendeu? Então, eu acho que por isso que, assim, essa parte do material tem que ser o mais fiel possível a quem vocês são e a como vocês estão naquele momento, para não gerar nenhum desconforto futuro, sabe? Porque, enfim, é um desconforto para ambas as partes quando você chega no set e a pessoa tá diferente da. Às vezes pode ser que a pessoa chegue diferente, não tenha. Irrelevante, sei lá, porque a gente usa o cabelo preso. Uhum. Muitas vezes é isso, às vezes é uma barba que a pessoa tem, é um cabelo mais curtinho, sabe? Algum diferencial no perfil daquela pessoa que, se ela não está com o material atualizado, às vezes ela vai ser aprovada justamente por aquela característica e chega no dia da gravação e fica sendo totalmente diferente. Exato, tipo, sei lá, a pessoa vai descolorir a sobrancelha e vai pro set, não, sabe? Então, assim, acho que tem essa parte que a pessoa é editada, e sempre as pessoas que são editadas, eu sempre peço para o produtor de elenco, olha, dá mais um double check nas datas dessa pessoa, porque quanto mais à frente você vai no processo, é muito ruim chegar na hora do aprovado e aprovar a pessoa e ela não ter mais aquela data disponível. Então, acho que sim, é sempre importante quando vocês estão editados para algum projeto, tá com qualquer intercorrência de data que pode afetar o seu período de filmagem ali, já avisa o produtor de elenco. Porque aí a gente já consegue falar, ó, essa pessoa aqui a gente gosta muito, mas ela não pode dia 16, ela só pode se a diária for dia 17. Então a gente consegue ter essa maleabilidade, que é uma maleabilidade que a gente não tem depois de aprovado. Uhum. Porque o cliente, a agência, eles vão entender que uma vez que a gente está apresentando e a gente não está colocando nenhuma consideração de data, aquela pessoa está 100% disponível para estar presente no nosso set. Então, uma vez a pessoa aprovada, a pessoa falar que ela não pode ir na data, gera um desconforto tremendo em cadeia. Sim. Uma coisa que você falou, que eu considero muito importante, que é a questão do material, o quanto que ele avança e o quanto que as pessoas assistem a esse material. Nesse sentido, também é importante a gente falar que o fato da pessoa ter ficado editada avançou o material dela muito mais do que uma pessoa que não ficou editada. E aí, Exato. às vezes, você, como profissional da área, viu aquele material que não foi, avançou para ser aprovado naquele projeto, mas às vezes, sei lá, você está em um outro job, em um outro filme, você lembra daquele perfil e você lembra daquele nome. Então, assim, o fato da pessoa ficar editada, nesse sentido, ela foi vista por muitos profissionais. Isso é muito bom, né? Porque, às vezes, eu, como produtor de elenco, posso lembrar dela para um outro projeto, e você, às vezes, como assistente de direção, também pode sugerir para o produtor de elenco uma pessoa específica, já que você tenha visto em algum outro momento. Não, exato, eu acho que assim, pessoal, às vezes deve ser cansativo, eu não sou ator, nem atriz, nem modelo, ficar mandando material e participando de um monte de casting, etc e tal. Mas é um momento onde você tem muita visibilidade. Porque uma vez que a gente recebe o material do Vitor, pelo menos eu e mais 3 pessoas vamos ver todo mundo.
Eu e o diretor, pelo menos, a gente vai ver todo mundo. Talvez tenham pessoas que a gente goste muito, mas que a gente acha que não está tão dentro do perfil para aquele projeto. Mas a gente já vai ficar com o rosto. Já teve muita gente que eu vi uma, vi duas, na terceira vez eu falei, putz, esse cara que sempre aparece, tipo assim, vamos ver qual é. Tipo, agora nesse aqui dá pra gente tentar emplacar ele, sabe? Uhum. Então, é por isso que eu tô batendo muito na tecla do material. É uma grande visibilidade dentro do meio. Que é isso. Uhum. Mesmo antes de editar, pelo menos eu e o diretor, a gente vai ver todo mundo. Todo Tudo. mundo mesmo, vai assistir todos os vídeos, vai ouvir tudo que vocês têm para dizer, sabe? E aí, uma vez editando, essa visibilidade só aumenta, porque a gente precisa mostrar a apresentação, validar com todo mundo da produtora, os donos da produtora, o atendimento antes de ir para a agência. Então, essas pessoas vão assistir. A gente tem essa primeira reunião com a agência, essa PP, que, para além do casting, a gente vai apresentar tudo, né? Então, a gente vai apresentar opções de locação, opções de atores, opções de direção de arte, opções de figurino, a gente vai apresentar tudo. E, por exemplo, se a gente tinha 5, o Vitor me mandou 50, a gente apresentou 30 para a agência vai pegar e ela vai deixar 15. Então, a gente tem que ter opções para a agência também fazer a peneira deles. Uhum. Então, supondo que a gente tem cinco personagens, levamos 30 para a agência, que seria uma média de 5 opções por personagem. A agência. 5 não, 10 opções. Não. Ai, gente, 6 opções por Mas eu me somo personagem. de Tá? contas aqui. A matemática foi péssima. Mas 6 opções por personagem. A agência vai limar e vai falar: ó, vamos levar 3 opções para cada personagem. Por Uhum. isso que a gente vai tendo esses steps. Sim. E é isso, novamente, acho que assim, muito das questões de reprovação, e eu nem chamo de reprovação, porque tem o Uhum. aprovado e tem a pessoa que não foi selecionada. A pessoa que não foi selecionada, muitas vezes, é muito mais por conta do perfil que eles estão imaginando e de uma equação que se faz ali. Então, vou usar o Moacir, estou te usando de exemplo, tá? O Moacir, tem o Moacir e, sei lá, outro homem também, com tipo, com a barba branca, o cabelo branco, e a gente só precisa de um homem, então a gente vai escolher um deles. Então, assim, muitas às vezes a gente tem opções no mesmo perfil, a gente não pode botar todos. Então a gente Uhum. vai. E aí a gente vai fazendo um casamento. Tipo, o Moacir é desse jeito, então vamos pegar a Beatriz, que ele tá mais ruiva, mais castanho claro, depois vamos pegar o Vitor, entendeu? Então a Tentar gente fazer vai. uma. Nessa reunião com o cliente, que a gente já vai com menos opções, a gente vai fazendo todo. Várias vezes a gente faz um cara crachar, tira print das pessoas, bota uma do lado da outra para ver esse mosaico O do famoso todo. cronômetro. Exato. E para aí conseguir chegar nas pessoas finais. E é Uhum. isso, novamente, não ser escolhido não quer dizer que você não teria as competências necessárias para executar aquele trabalho. É que são uma infinidade de fatores que culminam. Mas é isso, não desistam de participar dos castings, pessoal, porque é muita visibilidade, mesmo que não foi aprovado, é muita gente vendo seu material, por isso que é legal sempre mandar um material bonito, um material atualizado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, às vezes a pessoa Exato. olha, gosta, não cabe para aquele projeto, mas, pô, o cliente está também fazendo um shooting de fotos, de outra coisa, às vezes dá para, pô, indica essa atriz aqui para fazer as fotos que a gente está fazendo para outra coisa. Não Então, faz o assim, perfil daquele job, mas pode com certeza fazer o perfil de um outro job. exato. Então, eu acho que, assim, quanto mais direitinho for o material, mais a gente está semeando ali a nossa carinha massa em todo mundo. Mas, enfim, eu acho que. Sofia, tem um momento agora que é muito importante para a assistência de direção, que pós essa reunião, né, inclusive a reunião PPM, que é uma reunião de pré-produção, que é uma sigla, né, Pre-Production Meeting, que é uma reunião de pré-produção. Exato. Após essa reunião, a gente tem um momento de aprovação, quando o cliente fala, ó, eu quero essas pessoas para o meu filme. E aí, novamente, é você, né, a porta-voz disso, né, que você manda geralmente para, enquanto assistente de direção, manda para o produtor de elenco ou para a agência esse carômetro com os aprovados. E aí, o que vem a partir daí? A partir da PPM, pense que assim, e até para vocês entenderem, pessoal, por isso que muitas vezes
demora a vocês terem a resposta de um casting, tá? Porque é isso, da gente pedir para o Vitor as pessoas até a gente conseguir fechar a apresentação, que não é uma apresentação só de elenco, é uma apresentação de tudo do filme. Ter a reunião com a agência dar as considerações, a gente fazer os ajustes, ir para a reunião com o cliente, já passou aí 3, 4, 5 dias, entendeu? Então, por isso que muitas vezes fica essa angústia da espera, mas por trás está rolando todo esse processo da gente, tipo, ai, gente, busca mais locação, precisamos de mais homem maduro, precisamos de mais não sei o que, tal. Então, uma vez que a gente sai dessa reunião com tudo aprendido, é a hora que começa, de fato, a gente botar a mão na massa, porque antes a gente bota a mão na massa no sentido da pesquisa, então a gente vai pesquisar locações, vai pesquisar direção de arte, vai pesquisar referências de figurino, escolhemos tudo, vai todo mundo para a rua, sai cada um correndo para o seu lado, e a gente vai começar a botar a diária de pé. Enquanto isso, qual é a função da assistente de direção? Uma vez feita a PPM, eu vou fazer um relatório enorme, vou falar para o produtor de elenco quem são os aprovados, produtor de locação, quais são as locações aprovadas, e a gente vai começar a bolar qual vai ser o nosso esquema da diária. E aí, com isso, vai nascer a ordem do dia. O que é a ordem do dia? É um documento que a gente faz que nos guia hora a hora do que a gente deve estar fazendo em cada momento do set. Então, 7 da manhã chega a equipe, 8 da manhã chega o primeiro elenco, faz maquiagem figurino enquanto tá montando a cena, depois de montar a cena a gente faz o roda, enquanto tá fazendo a maquiagem de figurino já tem que chegar o ator da cena que vem depois, para já ir se preparando. Então a ordem do dia é esse grande documento onde vai ter tudo que a gente precisa filmar, no hora a hora, para a gente ter um norte de, estamos em tempo, estamos atrasados, estamos muito adiantados, podemos fazer a cena, mas assim, temos essa estimativa de terminar neste horário. Nem sempre isso é viável, porque às vezes, enfim, intempéries acontecem no processo, pessoal. Por mais dedicados que todos estamos ali para fazer a coisa acontecer, algumas coisas estão para além de todas as boas vontades, sabe? Mas Às vezes você, então, ao horário de chegada no set de um ator, você, digamos, coloca ali na ordem do dia, mas é igual você está falando, é uma matemática, né? Tipo, não é algo que você colocou para o ator chegar, sei lá, às 7 da manhã porque você quer. Tem todo um porquê disso, né? Não, gente, a ordem do dia, eu juro, assim, da PPM até o dia da filmagem, eu gasto todo o meu tempo mirabolando a ordem do dia, porque a gente tem que fazer um casamento entre muitos fatores. Então, você tem que ter um casamento entre o tempo que a arte leva para montar, a luz leva para montar, a câmera leva para montar, a make leva para deixar aquele ator pronto, o figurino geralmente vai precisar também ali sempre de 40 minutos, porque ele vai ter que provar vários figurinos no modelo ou no ator para conseguir que ele, para a gente aprovar um figurino final ali na hora, porque, enfim, o figurino, por mais referência que a gente tenha, tem que ver como cai no corpo. Uhum. Então, a gente fica lá provando. Então, assim, para chegar nos horários que estão estipulados na OD, são dias e dias de conversas com muitas equipes. Por isso que é sempre muito importante a pontualidade no set. E até uma coisa que eu estava conversando com o Vitor lá atrás, eu imagino que para os atores seja uma sensação estranha, porque muitas vezes vocês chegam, esperam, sei lá, 4, 5 horas, e aí alguém vem e fala, não, precisa fazer a maquiagem dela em 20 minutos, provar o figurino em 20 minutos, vai para o set, enfim, tem essa correria na hora que tipo, você está lá há muito tempo esperando, e na hora que você chega, tem essa correria, na hora que chega a sua vez, está todo mundo apressado. Mas, explicando para vocês um pouco a nossa lógica, acho que é legal estar todo mundo. Por exemplo, se eu tenho uma primeira cena do dia e eu tenho a segunda, eu tenho que ter no set sempre, pelo menos, a pessoa da primeira e da segunda cena. Porque se eu tenho qualquer problema na primeira cena, eu preciso ter o elenco ali pronto para eu fazer a segunda cena, se eu precisar trocar a ordem das coisas. Então, a gente trabalha sempre com backups de situações. Então, por isso que às vezes, sei lá, me marcou 7 da manhã, mas a minha cena é às 11. Mas a gente tem que ter margens, a ordem do dia ela é sempre feita para ser filmada daquela forma, mas para a gente ter margem de manobra caso, sei lá, a primeira cena
putz, é com um cachorro, supondo, e o cachorro vomitou e tá passando mal, a gente precisa rodar alguma coisa enquanto resolve a situação, ou sei lá, N situações, a arte não ficou pronta. Então é muito importante a gente estar sempre com o backup, tipo, e tudo pronto da cena que vem depois. Uhum. Por isso que muitas vezes tem essa sensação dessa espera longa e que não é, enfim, é uma espera, né? Mas ela tá lá para assegurar que a gente tenha sempre margem de manobra caso a cena antes não saia como planejado. Então, às vezes acontece assim, a gente tem a primeira cena, putz, nenhum dos figurinos ficou legal, vai ter que ir até um shopping comprar uma camiseta XYZ. Aí a gente já fala, então, a gente não pode nunca no set ficar 100% parado. Então, a gente tem que já ter o elenco no set da próxima cena para fazer. Então, eu geralmente marco assim, vou ser muito honesto, qual é o meu raciocínio, tá? Quando eu Uhum. marco o elenco. Geralmente eu marco todos que têm a cena da manhã no primeiro horário e todos que têm a cena de tarde um pouco antes do almoço. Uhum. Então, porque eu falo, à tarde, depois assim, putz, na hora do almoço a gente olha e fala, putz, já tá mais engatilhado fazer a última cena do que essa que é logo na sequência. Vamos trocar? E aí o ator já tá lá. Então, a gente tem muitas vezes esses tempos longos porque a gente fica nessa grande Manobra. nessa manobra e a gente precisa ter essa margem de segurança. Por isso que acho que muitas vezes traz essa sensação de espera, e que é uma espera, né, de fato, não deixa de ser, mas só para trazer um pouquinho para vocês qual é o raciocínio que a gente usa quando, enfim, a gente não marca tão próximo do horário da cena. Não sei No, se isso faz sentido, mas é o que ajuda a gente ali a ter uma... E um pouquinho em relação ao D, ô Bia, você falou muito da questão da pontualidade, que eu acredito que seja algo que, de fato, a pessoa ali tem que seguir, para que... porque é isso, assim, tanto se ela não seguir a pontualidade dela, você muito provavelmente vai ter que contar com esse seu backup, mas não é o seu plano A, o seu plano A é Exato. contar com essa pontualidade. Então, por mais que tenha esse plano B de alguém que chegou ali no horário, toda uma equipe está preparada para aquele plano A. Então, a maquiagem está preparada para aquele plano A, o figurino está preparado para aquele plano A. Óbvio, tem essa possibilidade de mudança, mas não é o que está toda a equipe contando. Então, Super. quando ocorrer esse atraso, vai recair sobre quem atrasou. Né? Isso tanto para o elenco quanto se fosse para uma pessoa, porque todo mundo é muito essencial em uma obra audiovisual. E pensando nisso, às vezes algumas ordens do dia nem sempre chega para ator e às vezes algumas ordens do dia ficam lá meio perdidas no set, né? A galera de elenco tem acesso à ordem do dia e vê a questão do término da gravação. Em relação ao término, como a gente pôde perceber, a ordem do dia então é um documento vivo, que não o horário de chegada ali às vezes está cravado, mas o horário de saída, por mais que na ordem do dia esteja esboçado, não necessariamente vai ser aquele. Isso, é isso, assim, a pontualidade da chegada, ela é sempre muito importante, porque ela é sempre o nosso ponto de partida. Então, tem também uma exigência muito grande da pontualidade da equipe, Uhum. é muito ruim se a equipe atrasa. Então, tem toda essa pontualidade da equipe, do elenco, porque a gente tem que estar sempre saindo do mesmo ponto de partida. Como o Vitor falou, assim, é terrível se a gente tem a primeira cena do dia inteira pronta e o ator não chegou. Porque a gente vai ter um tempo gigantesco para fazer tudo que precisa da segunda cena. Tipo, às vezes, enfim, o ator da segunda cena tá lá, mas vai levar horas para a gente conseguir montar. Então, assim, a pontualidade ela é essencial. Agora, a gente tem algumas maleabilidades. Então, a gente está fazendo a primeira cena. E a gente entendeu que, assim, a primeira cena ela é numa cozinha e a segunda cena ela é na sala, a terceira no quarto, supondo, tá? Uhum. E aí, no dia da filmagem, a gente descobriu que tem uma obra que vai, tipo, na hora ali, das 11 a 1 da tarde, eles não vão fazer barulho. E a cena do quarto é a cena que tem som direto, a da sala não tem. Então, a gente tem Faz que essa inversão. ter essa inversão. Então,
O ideal sempre, o que a gente tenta sempre é seguir na ordem do dia, que intempéries não aconteçam. Mas, em determinadas circunstâncias, a gente precisa ter essa maleabilidade que altera o tempo de saída. Uhum. Além disso, às vezes a gente tem algumas coisas assim, putz, Moacir, que tá meu grande amigo aqui, tô usando ele de exemplo para tudo. Moacir é o da cena da sala. Mas aí a gente olha e fala assim, putz, seria legal no final do filme a gente fazer uns portrés. E a gente já fez a cena do Moacir. E aí a gente olha e fala, não, Moacir, fica aí mais um pouco, terminando a cena do quarto, a gente vai lá no quintal e a gente faz um portré seu. Então tem algumas coisas que surgem na filmagem também, que acabam alterando o tempo, ou sei lá, às vezes a gente já tinha esse portré em mente com o Moacir, mas chegou lá, a gente olhou e falou, putz, a luz ali no final de tarde vai estar bonito, vamos fazer o portrait dele lá fora, em vez daqui? Ah, mas a cena da Beatriz ali no quarto já tá toda montada. Ah, então, Moacir, espera aqui mais 2 horinhas, a gente vai fazer a cena dela, a gente volta. Então, Aí fazendo essas são mudanças. jogos que a gente vai fazendo e que alteram o horário de saída. E é Bia, claro que, assim, só uma questão rapidinho. A questão claro, do portré, só para ficar claro para o pessoal, é aquele momento da filmagem. Portré seria um retrato, né? Traduzindo para o português. Então, é aquele momento da filmagem que você olha para a câmera, encara a câmera meio como se fosse fazer uma foto, e na edição eles colocam meio que em câmera lenta, né? Geralmente. Tipo, uhum. uma fotografia ali, o portré, o famoso portré, que não tem captação de som. É só mesmo ali a paisagem e a pessoa sorrindo para a câmera. Exatamente. Às vezes, muitas vezes a gente, para esse momento na filmagem, na hora que a gente tá lá tudo montado, a gente olha e fala, putz, seria. A gente já fez 30 cenas do Moacir aqui, seria mais rico a gente fazer ele lá fora. Vamos, vamos. Uhum. Mas para tudo isso é isso. Como tudo na filmagem tem uma causa e um efeito. Então, sei lá, se o ator da primeira cena atrasa, isso vai reverberar no resto do dia. Se a gente Uhum. decide fazer um planinho num lugar que não estava contemplado, isso vai reverberar em alguma coisa. Por isso que a gente tenta ser sempre o mais fiel possível à ordem do dia, mas é isso. Há um Intempéries documento. acontecem. É, Bia, tem uma pergunta aqui que, inclusive, eu já vou aqui pedir para o pessoal, não só para essa entrevista com a Bia, também para as próximas entrevistas, a gente não consegue abrir aqui o espaço para perguntas, mas lá no formulário de inscrição da entrevista de hoje, a gente colocou lá uma caixinha de perguntas e algumas pessoas fizeram, para que a gente possa moderar as perguntas e tudo mais, e a gente não conseguir, a gente conseguir, na verdade, ser mais assertivo com a Bia aqui, o tempo que a gente tem. E a Débora Pazeto, de Osasco, mandou essa pergunta para você. Qual que é a diferença entre o diretor e o assistente dentro do set? Então, já que a gente está falando aí de set de filmagem, quem que é a assistente, o assistente de direção e quem que é o diretor em um set de filmagem? perfeito. Ó, o diretor ele vai estar 100% preocupado com a cena. Então ele está preocupado com a composição, com a mise-en-scène, com o enquadramento, ele vai estar com o roteiro, ele vai estar super preocupado com as questões artísticas daquilo. O assistente de direção também, ele tem que saber o que, que o diretor está imaginando, está esperando, mas a gente vai estar muito preocupado com a execução desse todo. E com a execução, é isso, novamente, não é uma execução só assim, precisa de uma cama ali. Não, o assistente de direção ele vai estar preocupado, ó, pessoal, na próxima cena, a gente já precisa de uma cama com uma roupa de cama vermelha, com um travesseiro branco, que foi o que foi aprovado. Então, o diretor, ele tem que estar muito focado e concentrado na cena que vai acontecer e que está acontecendo ali na frente dele, para ele poder dar os direcionamentos. Vamos fazer esse enquadramento, vamos fazer aquele. Então, ele está cuidando da visão artística, ele está trabalhando nisso. O assistente, ele está olhando todo, checando se tudo foi filmado, se as coisas que são necessárias estão ali, porque às vezes o diretor ele está olhando para a visão artística, mas ele não está dando checklist em todos os itens ali. Então, o assistente de direção ele está na retaguarda falando, precisamos fazer agora um stories assim, assim, assado. E aí o diretor vai trazer isso na visão dele. Então, Uhum. é um trabalho bem duplo. O assistente de direção ele está trazendo todos os elementos que ele sabe que são necessários para o diretor executar aquele trabalho. Ele está coordenando os horários, então a gente
no set de filmagem, o assistente de direção é responsável por manter a ordem do dia em ordem, por manter os horários. Então, é o assistente de direção que vai chegar e falar: gente, temos 40 minutos para montar essa cena. Precisamos estar prontos em 40 minutos. Que vai chegar no camarim e falar: gente, preciso da make pronta em 20 minutos. Gente, preciso fazer a prova de figurino e provar esses 3 figurinos, sabe? Então, o assistente de direção ele vai estar lá fazendo toda essa coordenação de tudo para que a gente consiga culminar na cena e o diretor conseguir se concentrar na cena que está acontecendo ali. Uhum. Então, e aí uma diferença até entre o assistente de direção e o produtor, né? Porque muita gente confunde também. O produtor, ele é a pessoa que vai fazer o intermédio do set de filmagem com o mundo externo. E então, pensando assim, o produtor, ele cuida do mundo externo e o assistente de direção, ele cuida do mundo do filme. Então, tudo que é referente à narrativa, à execução do filme é com o assistente de direção. Coisas que são referentes ao mundo externo, então assim, o assistente de direção sabe que precisa de uma cama para fazer aquela cena. O produtor é quem vai se preocupar com como vamos trazer aquela cama e entrar com aquela cama dentro daquela casa. Exato. E é um trabalho extremamente colaborativo, todos precisam estar com as mesmas informações. E aí o produtor ele vai estar muito focado nessas questões que são: a gente tem tanto tempo para ficar nessa locação porque é o que está em contrato, a gente tem esse horário, é o horário do almoço. Enfim, vai estar nesse casamento, e assim, tudo que é muito relacionado ao bem-estar da equipe é ligado à produção. Então, onde é que ficam os banheiros, onde é que fica o todo, toda a operação, é isso, a operação com O o mundo, final do job é é, uma produção. a operação ali, deixar aquilo em pé é com a produção, e o assistente de direção, ele vai estar duplando ali com a produção para falar, tipo, para trazer um pouco a visão artística na prática, entendeu? Então, o diretor tem a visão artística, o produtor ele sabe como deixar aquilo em pé, e o assistente de direção ele vai estar naquele intermédio para que as coisas práticas e a visão artística estejam conversando. E preocupado com gravarmos todas as cenas no tempo que temos. Então a gente vai estar lá sempre, gente, 40 minutos para essa cena. Pessoal, olha, não dá mais tempo de fazer mais take, precisamos fazer o último e vamos, sabe? Então Ô, eu Bia, assistente de direção que vai estar nessa. trazendo também um pouco disso que você falou, em relação à assistência de direção, tem muita gente que a gente é acostumado, né? A questão de assistente, a gente está ligado, a gente acha que, sei lá, a pessoa às vezes está ligada, relacionada a um trabalho para aquele profissional. Então você não é uma assistente. Eita, Bia? A Bia sai. Entrei pelo. Não, não, entrei pelo computador, vi. Deixa eu só te fixar aqui no meu, porque eu preciso Perfeito. depois para eu. Deixa eu só ver que eu não estou achando. Peraí. Agora eu consegui achar. Aí, foi. Bia, em relação a essa questão da nomenclatura, né? Então você é uma assistente de direção. Então você está ligada à questão técnica do filme. E não você, até eu acredito que, tipo assim, sei lá, eventualmente até diretores você deve conhecer, sei lá, no momento da pré-produção. Não é uma coisa que você conheça o diretor a vida toda. Você não é uma assistente dele pessoal, de cuidar da agenda do diretor, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, né? Não, tipo assim, tem alguns diretores que você vai tendo uma relação a longo prazo, né? De muitos trabalhos juntos, mas o grande lance são funções distintas, né? Tem o Uhum. diretor, tem o assistente de direção, e tem a produção, e tem o diretor de fotografia. Cada função vai ter o seu escopo. Sim. Então, o trabalho do diretor é um, o trabalho do assistente de direção é outro, mas são trabalhos que eles, tipo, precisam um do outro ali juntos, entendeu? Bia, inclusive, tiveram duas perguntas que eu queria meio que fazer juntas. Uma foi do Charles Urbano, que ele perguntou qual que é a hierarquia e a função do AD. A função do AD você já está respondendo para a gente perfeitamente, mas baseado nisso que você está falando agora, qual que é a hierarquia? E o outro foi o Tiago Zimiano, perguntou também exatamente isso. Existe hierarquia entre assistentes de direção? E aí eu também vou fazer uma pergunta que
existe mais, então, de uma assistente, né? E como que é que isso se dá, por gentileza? Ó, existe o diretor, hierarquicamente, o diretor está acima do assistente de direção. Então, Uhum. o diretor, ele é o chefe da equipe de direção. O assistente de direção, ele está hierarquicamente embaixo do assistente de direção. E aí a gente tem a gente tem o primeiro assistente de direção, o segundo assistente de direção e o terceiro assistente de direção. Não necessariamente todos os projetos vão ter 3 assistentes de direção, e não necessariamente tenha só, num projeto enorme, só um segundo assistente. Tem situações onde você tem 2, 3 segundos assistentes de direção. Porque o primeiro assistente de direção, ele tem determinadas funções. O segundo assistente tem outras funções. O terceiro assistente, ele tem outras funções. Então, quando você tem 3 assistentes de direção, o primeiro, o segundo e o terceiro têm escopos diferentes. Uhum. Não é, tipo, não vai ser uma coisa assim, o que eu não consegui fazer, você faz, e o que o segundo não consegui fazer, o terceiro faz. Não. Então, geralmente, o primeiro é quem fica nessa linha de frente, dessa coordenação geral de tudo, nesse intermédio com a equipe. O segundo assistente é quem vai cuidar de ordem do dia, desses documentos mais burocráticos. O terceiro assistente é quem vai cuidar de elenco, figuração, camarim. Então, enfim, pode variar também um pouco esse escopo, tá? Uhum. Mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem essas divisões. Aí, por exemplo, no caso, quando tem um primeiro e um segundo, vai mudar um pouco o escopo, porque eles vão ter que pegar as funções do terceiro assistente e dividir entre os dois, Uhum. sabe? Sim. Mas existem 3 cargos diferentes dentro dessa. E existe o continuista também, que ele está Uhum. dentro da equipe de direção. A gente também quer trazer um continuista para esse papo também, que é muito importante. Bia, e aí, em relação ao momento do set, tem uma ética profissional que a gente espera do elenco. A gente já falou sobre a questão da pontualidade. Perdão, tem uma outra questão que é muito recorrente e que eu queria que você trouxesse sua visão dos porquês de que pode, que não pode. E a gente teve uma pergunta para isso que foi da Gabi Rocco. Ela mora em Osasco e ela perguntou por qual motivo que não deve se fotografar em um set de filmagem. Gente, vários. O primeiro, e acho que o mais importante de todos, muitos projetos que a gente faz são confidenciais. Principalmente, tipo, conteúdo também. Então, assim, sei lá, pô, você ficou lá um tempão preparando um cenário massa, para de repente um monte de gente que você conhece estar postando foto nesse cenário, e a campanha não foi pro ar. Então, tem, assim, tem situações onde você até pode tirar foto, mas evita-se, por isso que a gente determina que não pode, porque a gente também, uma vez que a pessoa tira foto, a gente não tem controle do que ela faz ou o que ela deixa de fazer com aquela foto. Mas, às vezes, a produtora pode postar uma coisa ou outra depois que o filme foi pro ar, sabe? Mas é convencional que, enfim, não se tire fotos, porque é isso, a gente, pô, estamos lá meses fazendo, o cliente pensando, a agência pensando, depois a produtora pensando, todo mundo trabalhando naquilo para fazer, para lançar uma coisa exclusiva, e aí começa a vazar um monte de foto do set de filmagem. Então, Uhum. um dos grandes porquês é a questão da confidencialidade. Acho que é sempre importante, pessoal, todo mundo ter em mente que todos os projetos que a gente faz, mesmo que não sejam todos que a gente assine termos de confidencialidade, são confidenciais, a não ser que, tipo, alguém ali no set fale, não, pode postar, tá tudo certo, você posta, mas assim, não tirem fotos do set antes de perguntar. Perguntem sempre para algum produtor ou para o assistente de direção. Caso vocês queiram muito tirar uma foto ali de recordação do portfólio, sempre perguntem. Uhum. E não saiam, tipo, não cheguem no set e saiam postando as fotos do cenário e tal, assim, É, porque... uma dica assim que nesse sentido que eu posso dar também é tipo assim, sei lá, uma foto na make. Você está ali em um momento de camarim, né, fazendo Sim, uma maquiagem com seu figurino. Não com figurino já, com seu figurino, com figurino do job, também entraria nessa questão que a Bia falou da confidencialidade.
mas se for com com o seu próprio figurino, se está ali na make, uma coisa que não tem nenhum spoiler do que vem aí em relação ao filme, ok. Agora, sei lá, tem gente que pega o roteiro, tá lendo ali o roteiro, faz um story e posta. Tudo isso entra nesse âmbito que a Bia falou em relação à confidencialidade, que é ruim por conta do cliente, né? Que a gente tem esse e não é legal. Bia, aí em relação à diária de filmagem, né, quando você tem um outro ponto em relação à ética que a gente também tem, que é nessa questão do ator, às vezes, principalmente quando está com figurino, que ele precisa ali o tempo inteiro, né, ter esse cuidado com o figurino, principalmente em relação à hora do almoço. Quando a gente tem a hora do almoço, às vezes a galera é liberada com o figurino, e aí quando volta, tá com o figurino sujo e tudo mais. Você, como assim, direção, acredito que sempre, né, deve brifar o pessoal ou para tirar o figurino, ou para ir, né, comer com cautela e tudo mais. É que assim, pessoal, trazendo um pouco do que o Vi trouxe, eu acho que isso é um bom exemplo de que tudo é muito meticulosamente calculado e todo 20 minutos é precioso. Então a gente tem essa preocupação assim, putz, cara, a pessoa botou o figurino, foi fumar e aí bateu brasa no figurino. O grande lance é que a gente vai ter que pegar aquele figurino tirado do ator, lavar, passar o secador, e etc. E às vezes a gente já está com tudo pronto para rodar, só faltava o ator chegar no set, e aí a gente vai ter esses 20, 30 minutos ali para resolver aquela situação. Então, a gente sempre tem esse cuidado. Toma cuidado quando você já estiver pronto com o figurino, toma cuidado quando você já estiver com a make. Uma coisa que a gente pede muito também, assim, você tá lá todo pronto, tá com cara de que você vai entrar, tudo bem, preciso fazer xixi, vai fazer xixi. Mas fiquem meio por ali, não sumam, porque às vezes as pessoas somem, principalmente quando são sets que tem deslocamento, tem um lugar, o camarim é num lugar, a locação é em outro, as pessoas somem, as pessoas vão dar uma volta, enfim. Então, uma vez que vocês estiverem todos prontos, claro que você pode perguntar para alguém, você tem uma estimativa aí de em quanto tempo eu vou entrar? Tudo é perguntável. Acho que é um ambiente onde tudo é perguntável, até para vocês também olharem e falarem, putz, preciso, sei lá, fazer um telefonema para alguém. Vou ali e volto. Quando vocês forem sair do set, sempre deixem alguém avisado de onde vocês estão indo. Por favor. Evitem sair, mas tipo, preciso dar um telefonema para minha mãe, vou ali na porta do estúdio. Vou sair aqui para não fazer barulho. Avisa o maquiador, avisa o figurinista, avisa o assistente de produção que você cruzou no caminho. Só porque rola muito da gente bater um radinho de pode trazer o ator pro set. Aí, de repente, cadê o ator? E é isso, às vezes a pessoa tá dando um telefonema ali, e natural. Mas eu acho que, assim, quando ficou todo prontinho, tomem cuidado com o figurino, com a make, com o cabelo. É isso, tomem cuidado, assim, bituca de cigarro, tomar um cafezão, sabe? Às vezes já tá ali com a maquiagem, borra batom, as meninas, né? Não, exato, às vezes até pede, tipo assim, você tá pronto, aí, tipo, sei lá, às vezes rola muito dos homens que soam mais. A pessoa tá toda pronta, às vezes o próprio ator fala, olha, posso colocar a blusa na hora de entrar na cena? Porque, sei lá, às vezes tá calor. E tudo bem, a gente consegue ter essa maleabilidade, é melhor ele botar a blusa na hora de entrar na cena do que ele ficar 20 minutos pronto, suando, sabe? Então, vocês também conhecem o corpo de vocês também podem trazer esses pontos, sabe? Sei lá, supondo a Gabi fuma, falta ainda meia hora para ela entrar na cena, mas já terminou a make. Ela pode falar para o maquiador, eu posso fumar lá um último cigarrinho e eu volto para você passar o batom? Então, eu acho que eu não quero parecer arbitrária, acho que é muito mais o lance de jogar junto e ir conversando com os profissionais que estão trabalhando ali junto com você, entendeu? Para que esse grande set consiga fluir de uma forma muito, muito boa. Ô, Bia, você recebeu um elogio, eu acho que muito provavelmente daquela foto que eu postei, o Michel Machado, do Rio, ele falou assim, toda D é baseada em Rivotril, meditação e ajuda espiritual.
mas com todo esse estresse em set, como manter o cabelo bonito assim? Babosa? Cara, eu já falei para muitas pessoas no set, assim, se a pessoa me cruzasse na rua, depois ela não ia me reconhecer. Mas eu acho que assim, pessoal, tem uma questão que são linhas de trabalho, né? Acredito eu. Eu acho que a gente pode sempre tentar ir para uma linha mais colaborativa do que arbitrária. Então, eu acho que todo mundo que está lá, seja da equipe, seja do elenco, são pessoas que estão tentando trazer o melhor dos seus trabalhos, sabe? Uhum. E vendo ali, a grande maioria trabalha por job, trabalha por freela, e todo mundo olha o job como uma oportunidade de trazer o melhor que pode ser feito. E nem sempre a gente tem tempo hábil para fazer isso. Muitas vezes, acredito que vocês, atores, também olham e falam, putz, tipo assim, se eu tivesse mais meia horinha para fazer essa cena, eu teria feito ela muito melhor. Eu também olho e falo, putz, se eu tivesse mais um dia de pré-produção, eu conseguiria ter feito essa apresentação muito melhor. Ah, se eu tivesse 2 diárias de filmagem, eu conseguiria dar mais tempo para determinadas coisas. Eu acho que todo mundo, eu acho que vai ter uma expectativa do que sabe que conseguiria fazer e uma frustração do que se é possível dentro do tempo que a gente tem. Então, eu acho que você conseguir ter um diálogo com a equipe, onde a gente consiga entender que o que a gente precisa é fazer o melhor dentro do tempo que a gente tem, a gente consegue ter algo um pouco mais colaborativo do que, tipo, ah, tem que ser agora. Tem coisa que tem que ser. E é isso, Uhum. sabe? Mas eu, pelo menos dentro da minha linha, enquanto assistente de direção, eu acredito que a gente conseguir entender o que cada equipe tem de forte. Aliás, às vezes tem uma equipe de arte que é, sei lá, muito rápida, mas às vezes eles comem bola nos detalhinhos. Então é você entender que aquela equipe às vezes come bola nos detalhinhos e fazer pondo um checklist com eles. Porque eles são ótimos, eles são rápidos, eles fazem as coisas bem feitas, mas às vezes então vai lá, faz um checklist. Eu acho que você entender as suas equipes e os pontos fortes delas e os pontos fracos ajuda com que a gente consiga, enquanto time, minar um pouco os impactos dos pontos fracos, sabe? Uhum. Pelo menos eu acredito nisso, assim, né? Não sei se todo mundo, mas é o que eu tento fazer para que não saia todo mundo com o cabelo em pé e, enfim. Não, mas eu também, eu sou muito dessa linha de raciocínio também, né, de que eu acho que é muito mais um trabalho colaborativo do que qualquer outra coisa. Super. Bia, assim, a gente está chegando ao fim e eu queria de verdade assim agradecer pela sua participação. O que você trouxe como conteúdo para a gente é enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo que participou aqui conseguiu entender e em um set de filmagem chega muito mais preparado para saber o que faz um assistente de direção. Você conseguiu dar esse panorama de uma forma muito clara para a gente. Eu agradeço de verdade por ter cedido seu tempo para nos ajudar. E eu queria que, sei lá, você de alguma forma falasse aí para a galera onde que elas podem te procurar, né, Instagram e tudo mais. Eu vou depois passar para o pessoal colocar o link do seu Instagram, mas que você desse um recado aí para os atores e também pedir para quem está na live não sair da live, que tem uma surpresa para todo mundo. A Bia vai sair, né? Que a Bia tem um tempo aqui com a gente, mas vocês continuarem aqui na live que a gente tem uma surpresa para quem ficou até agora. E é Bom, isso, eu queria que você se despedisse e desse, e eu também aqui já pedindo muito obrigado. não, pessoal, super obrigada. Adorei esse espaço aqui para a gente poder conversar. Enfim, se tiver algo que não ficou claro, eu vou deixar com o meu e-mail. Vocês podem mandar e-mail com dúvidas. Tem meu Instagram também, mas nem sempre no Instagram a gente vê tudo. Se quiser, Bia, tenho dúvidas. XYZ. Sei lá, me manda um modelo de ordem do dia, quero ver como é que é. Sei Uhum. lá, pode. Enfim, Eu vou pedir, inclusive. é, eu vou deixar com o Vi para ele passar para vocês meu e-mail, meu Instagram, enfim. Tendo dúvidas, me procurem. Eu acho que assim, esse espaço de troca é muito legal, porque eu acho que ajuda a gente a entender as dores de cada lado, né? Porque muitas vezes a gente, do lado do assistente de direção, fica, pô, isso, aquilo, os atores com, pô, isso, aquilo, sabe? Porque Uhum. a gente não consegue ter uma visão mais macro
do todo. Acho que todo mundo, todas as áreas, cada uma vai ter as suas dores e as suas alegrias. Acho que esse espaço que o Vitor está proporcionando, de conseguir trocar e a gente entender um pouco quais são as dúvidas de cada lado e o que cada lado entende, é muito enriquecedor para a gente ter sets cada vez mais saudáveis e sets cada vez mais colaborativos, onde todas as partes estão entendendo o macro, né? Acho que isso que é o mais rico, assim. Acho que às vezes cada um fica muito fechado dentro da sua função e a gente não está vendo o macro do todo, que são, 50, 80, 100 pessoas ali todos os dias trabalhando e naquela diária, a diária de filmagem, ela é o resultado do trabalho de muita gente por muito tempo e que está ali, expectativas altíssimas, os ânimos à flor da pele, mas sempre muito motivado de querer fazer o melhor possível. Então, a gente ter essa visão mais do macro, mais colaborativa, acho que faz com que a gente consiga dar as mãos mais durante um set de filmagem e falar, não, vamos nessa, vamos fazer dar certo, sabe? Então, acho que esse espaço aqui que o Vitor está criando é muito legal. Espero que vocês tenham vários outros papos com outros profissionais para entender cada vez mais a área de cada um. Enfim, é isso, pessoal. Bia, muito obrigado, boa noite. Obrigado mesmo, viu? A gente vai se falando. Obrigada, pessoal. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, Bia. Até mais. Gente, eu vou aqui agora para a gravação. Antes, deixa eu só me despedir, queria agradecer também todo mundo que está assistindo a gente aqui via YouTube. A gente vai, para vocês também que estão aqui na live, a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube. E é isso, e sempre a gente vai fazer agora uma dinâmica com quem está na live até agora com a gente, e sempre para quem ficar com a gente na live, a gente vai ter essa dinâmica, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação, mas muito obrigado por estarem acompanhando a gente.